Olá, seja muito bem-vindo. O tema que vamos trabalhar na aula de hoje é macroeconomia na prática. Como o cenário econômico guia as suas decisões financeiras? Vamos lá então? Muito bem. O que a macroeconomia tem a ver com seu dinheiro? Quando falamos de macroeconomia, não estou pensando aqui em fórmulas complicadas, e sim no seu dia a dia mesmo. O preço do café, a parcela do carro, a taxa do cartão, o rendimento da aplicação que você tem, tudo isso muda quando a inflação, juros, câmbio e atividade real mudam, não é verdade? Gosto de imaginar a economia ali como o clima. Há momentos de céu aberto, com crédito barato e negócios crescendo, né? E há também as frentes frias, quando os preços aceleram, o dinheiro encurta e, claro, a cautela toma conta do mercado. Você já notou que uma única manchete pode alterar taxas, expectativas e preços em questão de minutos? Aqui, a proposta é oferecer um radar prático. Se os juros caem, empresas tendem a investir, empregos aparecem, consumo sobe e ativos sensíveis ao crescimento reagem rápido. Se a inflação aperta, a prioridade vira proteger o poder de compra. De que forma? Utilizando instrumentos, indexados e também diversificação. Se o câmbio dispara, importadoras ganham fôlego, importados encarecem e a pressão de preços volta ao noticiário. Em vez de torcer, você começa a ler sinais e posicionar-se. Pergunte-se: que decisão tomaria hoje se soubesse que a taxa básica de juros, ou Selic, cairá 2 pontos nos próximos meses? E se ao contrário viesse um choque de preços, hein? Não é sobre prever o futuro que estamos falando, é sobre preparar cenários, ajustar rota e agir com método, não por impulso, entende? Um repertório, disciplina e calma, você transforma ruído em estratégia. Com prática, tudo fica mais claro e executável. O produto interno bruto, conhecido como PIB, é o principal termômetro de atividade econômica de um país. Ele representa a soma de todos os bens e serviços produzidos em determinado período e funciona como um verdadeiro pulso da economia. Quando apresenta crescimento, ele sinaliza a expansão. Empresas vendem mais, consumidores gastam mais, salários e empregos tendem a melhorar. Já quando desacelera, é indício de retração, menor dinamismo e perda de confiança no mercado. Para o investidor, compreender esse movimento é fundamental. Em fases de crescimento, setores cíclicos, como varejo, construção e tecnologia, costumam liderar os ganhos. Por outro lado, em períodos de queda na atividade, você tem empresas consideradas defensivas, né? Então, como saúde, energia e alimentos, assumem o papel de destaque, justamente por atenderem demandas essenciais, que não podem ser paralisadas. O acompanhamento do calendário de divulgação do PIB deve fazer parte da rotina do investidor disciplinado. Antes da publicação, é importante responder a 3 perguntas: qual é a expectativa do mercado? Qual é o cenário base que se trabalha? E qual é a estratégia, por exemplo, caso o resultado surpreenda positivamente ou negativamente também? Esse exercício simples evita decisões emocionais e promove disciplina. Isso é muito importante. Então, planejar cenários com antecedência e estruturar respostas práticas, como ajustar a exposição em setores cíclicos, em caso de surpresas positivas, ou de reduzir o risco, né, em caso de decepção, é uma das maneiras mais eficazes de transformar o indicador macroeconômico em decisão de investimentos clara e consistente. A inflação é um dos indicadores mais relevantes da economia, pois ela impacta diretamente o poder de compra das famílias e a rentabilidade dos investimentos. Em termos simples, ela significa um aumento generalizado dos preços. O mesmo salário passa a comprar menos produtos e serviços. Essa perda de valor real do dinheiro exige atenção constante do investidor. Entender a origem da inflação é essencial. Quando é causada por excesso de demanda, a tendência é que o Banco Central eleve os juros para conter os consumos. Se vem de custos como energia, câmbio ou transporte, o impacto recai sobre as margens das empresas. Já choques temporários, como questões climáticas, o ideal é evitar reações precipitadas. Cada causa aponta para uma estratégia diferente, então fique ligado nisso. Na prática, a proteção começa pela diversificação, tá?
títulos indexados à inflação, como atrelados ao IPCA, por exemplo, né, podem preservar aí o poder de compra no longo prazo. Empresas com capacidade de repassar preços mantêm margens mais estáveis e ativos em diferentes geografias reduzem riscos localizados. Isso é importante. O investidor disciplinado deve adotar, na verdade, né, um checklist objetivo em cada divulgação. Então, qual foi a causa principal, quais os setores serão mais impactados e como isso altera as expectativas futuras de juros. Documentar cenários e reações permite aprender com os próprios ajustes e evitar decisões impulsivas. Pequenos movimentos consistentes, baseados ali em lógica clara, tornam a inflação menos uma ameaça e mais uma oportunidade de organização estratégica, e isso é muito importante. Bem, a taxa Selic, ela já representa o custo básico do dinheiro da economia, na economia, né? E é um dos principais instrumentos do Banco Central, no caso, para controlar a atividade e a inflação. Então, quando os juros sobem, investimentos corporativos se tornam menos atrativos, né? Já quando caem, o crédito se expande, a atividade acelera, os ativos de risco se tornam mais valorizados, né? E para o investidor, acompanhar não apenas o nível da Selic, mas também a sua trajetória e comunicação oficial do Banco Central é decisivo. Muitas vezes, o mercado ele antecipa cortes ou altas antes mesmo da decisão formal. Por isso, compreender expectativas e cenários é tão relevante quanto acompanhar a taxa em si. Setores da economia reagem de forma diferente. Em ciclos de quedas de juros, ganham força a renda fixa, né? Prazos mais longos, e o mercado imobiliário, setores sensíveis a crédito. Já em ciclos de alta, a preservação do capital e a preferência por investimentos mais curtos, né, e conservadores tornam-se estratégias mais dominantes. Tá? Uma boa prática aqui é transformar cada reunião do Copom em um processo estruturado. Mapear cenários antes, acompanhar a decisão e linguagem durante, né, e revisar também as premissas após o anúncio, né? O segredo não está em prever manchetes, mas em manter disciplina, avaliar riscos assumidos, né? Retorno esperado e plano de saída também. Essa abordagem profissional transforma volatilidade em oportunidade e promove consistência na gestão de carteira. Isso é válido não só para o Banco Central do Brasil, mas também para o Banco Central americano, quando se avalia o mercado internacional. O câmbio é um dos indicadores da confiança do país, né? Ele é um dos indicadores mais sensíveis e imediatos dessa confiança em relação a um país. Quando há percepção de risco político, por exemplo, né, fiscal ou externo mesmo, a moeda local tende a se depreciar. Então, já quando os fundamentos se fortalecem e o apetite por risco aumenta, a moeda se valoriza. Essa oscilação não fica restrita ao mercado financeiro apenas, afeta diretamente a inflação por meio do preço dos importados e altera também a competitividade das exportadoras, além de impactar também margens de empresas que dependem de insumos externos, né, que são geralmente cotados em dólar. Por isso, o investidor deve ir além da tentativa de prever o preço do dólar e focar nos vetores que o influenciam. Isso é importante. Por exemplo, diferencial de juros entre países, fluxo de comércio, risco fiscal, contas externas e perspectivas de crescimento global. Entender esses elementos é muito mais produtivo do que tentar adivinhar a cotação. Tá? Na prática, empresas com receitas e moedas fortes funcionam como proteção natural. Já na carteira pessoal, podem ser usados fundos cambiais, contratos futuros e exposição internacional via ETFs e BDRs. O importante aqui é evitar concentração em um único cenário. Esse é o segredo. O ponto central é a postura. Se a moeda dispara, quais ativos da carteira ganham e quais perdem? Ficar atento a isso. Ajustar o hedge, né, parcial reduz a ansiedade e previne decisões impulsivas. Se a moeda aprecia, rebalancear posições ajuda a capturar ganhos, né, e também reduzir riscos ocultos. Tá? Ninguém controla o câmbio, mas todos podem controlar o processo e a disciplina.
Cenários claros, limites definidos e revisão constante transformam a volatilidade em oportunidades de. O investidor iniciante, muitas vezes, erra por reagir à notícia em si e não ao que ela realmente significa. Uma manchete deve ser vista como um gatilho para análise. Nunca como decisão pronta, tá? O processo deve ser estruturado. Dado, interpretação, cenários, decisão, registro, revisão. Esse fluxo garante disciplina e aprendizado, porque sem cenários não há preparo e sem registro não há evolução. Então, veja um exemplo. O índice de inflação acima do esperado. O impacto imediato não está apenas no número, mas no que ele sinaliza. Juros mais altos, impacto no câmbio, margens pressionadas e efeito no consumo. Outro exemplo, um dado de desaceleração global. Isso pode pesar sobre commodities, fretes, tá? Mas ao mesmo tempo aliviar a inflação e abrir espaço para cortes de juros. Olha que interessante. O investidor que organiza hipóteses antes da divulgação estará sempre mais bem preparado para reposicionar sua carteira. Na prática, significa ter agenda macroeconômica, alertas para indicadores chaves e planos pré-definidos para diferentes resultados. Uma surpresa fiscal positiva, por exemplo, pode comprimir prêmios de risco e reprecificar ativos domésticos rapidamente. Então, tem que ficar atento. Quem se antecipa com método aproveita. Quem reage com atraso, infelizmente, paga o preço, né? A disciplina exige também revisar cada decisão. Se estava certo, como capturar melhor? Se errado, quanto perder e como limitar o erro? Esse hábito repetido cria consistência. Pequenos ciclos de análise e revisão diária transformam a informação em resultado concreto. Os ciclos econômicos, eles são como estações do ano. Sempre voltam com características próprias, tá? Desde o século XIX, quando Clement Juglar ele identificou padrões de expansão e contração, ficou claro que crises são acidentes isolados. Mas frases previsíveis da economia. Joseph Schumpeter, ele depois trouxe, né, a ideia da destruição criativa, mostrando aí como inovação e investimentos também modam esses ciclos. Então, para o investidor reconhecer em que fase do ciclo estamos, é uma chance, é uma das chaves, na verdade, da estratégia. Na expansão, setores cíclicos como o varejo, a construção, tendem a se destacar. No pico, é hora de cautela e seletividade. Tá? Na contração, liquidez e proteção ganham valor. Na recuperação, surgem melhores oportunidades em ativos de qualidade ainda descontados. Então, não existe aí um único indicador que defina o ciclo. PIB, confiança do consumidor, inflação, núcleo, produção industrial, mercado de trabalho, formam juntos um grande quebra-cabeça. O estrategista não busca previsões perfeitas, não, não é isso, mas convergência de sinais. Né? Na prática, mais eficiente é ter um playbook, ou seja, playbook escrito para cada estágio dele. Que setores favorecer, que ativos reduzir, como rebalancear riscos. Dessa forma, você ajusta a carteira antes da virada, em vez de correr atrás depois do prejuízo. A teoria se torna vantagem competitiva quando vira método prático, guiando escolhas de alocação com disciplina e, claro, clareza, né? Bom, a política monetária ganhou protagonismo aí no século XX, quando bancos centrais assumiram a missão de estabilizar as economias sujeitas a crises recorrentes. Com Keynes, consolidou-se então a ideia de que juros e liquidez podem suavizar ciclos, reduzir desemprego e controlar a inflação. Hoje, ela vai muito além da taxa Selic. O Banco Central ele dispõe de várias ferramentas. A definição de juros básicos, operações de compra e venda de títulos, né? Exigências de reservas bancárias e, sobretudo, comunicação também. Um simples parágrafo em ata ou discurso pode mover trilhões em minutos, alterando expectativas de investimentos no mundo inteiro. Para o investidor, o impacto é direto. A taxa de juros define o custo de crédito.
influencia o preço dos imóveis, afeta a rentabilidade da renda fixa e se conecta ao câmbio. Olha como é importante, né? Quando os juros caem, cresce o apetite por ativos de risco. Quando sobem, aumenta a atratividade de aplicações conservadoras. Dominar política monetária não é mais opcional. É compreender o ritmo que dita o valor do dinheiro no tempo. O investidor preparado acompanha não só a decisão, mas a trajetória sinalizada aí e o discurso adotado. E traduz isso em ajustes práticos, né? Duration maior em cortes, por exemplo, liquidez reforçada em apertos, rebalanceamento constante conforme o ciclo desenrola, né? A crise lá de 1929 ensinou ao mundo que investir sem mapear riscos pode ser fatal. É isso mesmo. Décadas depois, episódios como a crise asiática de 1997 ou a crise financeira de 2008, agora recente ainda, né, mostraram novo. Volatilidade, macroeconomia não perdoa improviso, gente. Inflação persiste, juros voláteis, inflação persistente, né, juros voláteis, desequilíbrios fiscais e choques globais podem virar o mercado de ponta cabeça em questão de dias, ou menos, né? Diante disso, o planejamento de risco se tornou disciplina central. Reguladores internacionais criaram os acordos de Basileia, exigindo que bancos calculassem a sua exposição e mantivessem reservas para enfrentar choques severos. Essa lógica rapidamente se espalhou. Fundos, gestoras e investidores sofisticados passaram a adotar modelos de risco, cenários de estresse e planos de contingência. Para o investidor individual, o princípio é o mesmo, tá? Diversificação, limites de perda, cenários alternativos e proteção estática. O objetivo não é eliminar o risco. Isso é impossível, tá? E fique bem claro, né? Mas garantir que ele seja conhecido, mensurável e compatível com os objetivos, seus objetivos. O planejamento de risco não é uma burocracia, é pilar estratégico. É o que se separa, é o que separa quem sobrevive e aproveita a oportunidade de quem se perde nessas crises. O investidor que internacionaliza essa mentalidade, transforma, que internaliza, na verdade, essa mentalidade, ele transforma a volatilidade em aliada em vez de ameaça. Então, durante muito tempo, macroeconomia parecia um assunto restrito a acadêmicos, né? Hoje ela é ferramenta prática de sobrevivência no mercado. Acredite nisso. Juros, câmbio, inflação, crescimento global não são apenas indicadores, são forças que moldam o preço de tudo, de ações, de commodities, de startups, de moedas digitais. Ignorar isso hoje é operar no escuro. Veja exemplos recentes, por exemplo, que em 2020, quem entendeu que o Federal Reserve injetaria liquidez histórica comprou ativos de risco antes da disparada das bolsas. Em 2022, quem antecipou a volta da inflação global e a alta de juros reposicionou portfólios em ativos defensivos e cambiais, evitando perdas massivas. O estrategista não parte do preço, mas do cenário. Ele pergunta o que os dados estão sinalizando sobre o próximo movimento e constrói planos condicionais. Se o dado vier forte, faço X. Se vier fraco, faço Y. Essa lógica, ela reduz a impulsividade e transforma certeza em gestão. O segredo não é prever o futuro, mas estar preparado para ele. O método, cada notícia vira parte de um roteiro, né? Cada oscilação se encaixa em uma narrativa. Ansiedade dá lugar à clareza e ruído vira estratégia. O mercado, palpite pode até render no curto prazo, tá? Mas é o método que constrói consistência ao longo. Ok? Um abraço e até a próxima.